Estou recebendo agora a visita do advogado Emanuel Tuca dos Santos, que também é presidente do Rotary Clube de Blumenau, que assumiu a presidência do Partido Democracia Cristã aqui em Blumenau. Deixou o Partido Novo, foi para o Democracia Cristã. Temos muita coisa para falar com o ex-vereador Tuca aqui no nosso programa nessa manhã. Obrigado pela visita, seja bem-vindo. Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Você sempre nos abriu essa oportunidade da informação e falar para a nossa população. Então, um abraço aqui a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, toda a equipe administrativa e também ao Jorge, aqui, nosso amigo, durante muitos anos aqui à frente da Câmara Municipal, aí, enquanto vereador. E agora estamos trabalhando sempre, o trabalho não para, como cidadão, presidente do Rotary Clube Blumenau, que é o segundo maior Rotary Clube de Santa Catarina, com mais de 60 integrantes, e também é o segundo mais antigo, com mais de 82 anos, fazendo bem para toda a sociedade, com o lema Magia do Rotary. Então ele está lá presidindo, bem como também com vários projetos importantes para a nossa sociedade, e também estou agora sair do Partido Novo, achando novos caminhos, novas ferramentas, porque eu digo que o homem que quer fazer o bem, ele acha um meio para fazê-lo. Então, onde eu estava, agora onde eu estou, no Partido Democracia Cristã, um partido conservador nos costumes, um partido que na economia ele é liberal, então funciona muito com os meus princípios e valores que eu já tinha no Novo, continuam comigo no mesmo sentido para fazer o bem na nossa sociedade, agora presidente dessa ferramenta. Tuca, vamos começar pelo assunto do momento, que é a revisão do contrato de concessão de coleta e tratamento de esgoto aqui em Blumenau. Mudanças que foram assinadas pela atual gestão, que resultaram num pedido de abertura de CPI na Câmara de Vereadores e de muita revolta também pelas alterações. Enquanto parlamentar, né, na última gestão da Câmara de Vereadores, o senhor já acompanhava, já falava, já criticava, já mostrava fotos de esgoto jogado no rio, em locais que deveria haver tratamento e que não havia, e questionava muito também a questão do cumprimento do contrato pela empresa responsável por isso, que, segundo o senhor, não era cumprido e não foi cumprido até agora, e ainda passa por uma revisão com aditivo a mais, né, para arrecadar mais. Então, Jorge, importante suas ponderações preliminares. Realmente eu fiz algumas anotações, eu sou da época antiga ainda, eu faço as anotações na agenda. Então, ainda usa caneta, né? Ainda usa caneta, boa caneta aqui. Eu sempre me organizo sempre para poder sempre falar com conhecimento técnico e não blá blá blá, né? Tem que trazer informação verídica para a população. Então, e técnica. Então, assim, como você bem mencionou, desde o início do mandato, 2021, eu sempre estive próximo a cumprir o mandato de vereador, né? Que é fiscalizar o executivo, né? Suas entidades, instituições do governo municipal. E lá, em visita à BRK, fizemos uma visita à ET 1, que é a principal da cidade, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações contratuais. Quais são os descumprimentos hoje contratuais, tecnicamente estudado e analisado junto ao contrato de 2010, 2012 e dali para cá? O que acontece? O primeiro descumprimento do contrato é não ter feito 200 quilômetros de rede. Isso está num laudo, inclusive, documentado, junto ao Ministério Público, feito pelo SAMAI. Eu tenho esse documento, né? Vou passar, inclusive, deixar à disposição da Rádio Itaberá aqui, de vocês. Então já teria uma irregularidade aí. Já não cumpriram com a feitura da rede. Tá? Segundo, pontos cruciais, assim, bem claros. Segundo, construção da estação de tratamento de esgoto no Garcia, que chama no contrato ET 2. Não fizeram, não cumpriram com o contrato. Não fizeram. E faziam transbordo, né? Não tinha e não tem até hoje transparência de como é feito esse transbordo do Garcia, daquela região toda ali, para o tratamento da ET 1, lá na Fortaleza, lá em Topava Norte, naquela região.
onde existe lá a BRK, que é a única que tem. Então, eles não cumpriram com isso. Não cumprindo com isso, o contrato está descumprido e cabe sim uma CPI. E depois, no final, eu vou falar sobre o que eu penso da CPI, já que passei por algumas CPIs lá, inclusive fui interlocutor da primeira da Blue Mob. Então, eu penso, e verifiquei junto à fiscalização, nesses 4 anos, em loco, fui acompanhando o Ribeirão Garcia, que tem vídeos de tempo em tempo, com data de pessoas da população que me mandavam essas denúncias, e eu levei ao conhecimento público dos órgãos públicos, como em maio de 2024, inclusive, eu protocolizei junto à Polícia Militar Ambiental um ofício fazendo essa denúncia, para que fosse instaurada uma fiscalização junto àquele órgão do Ribeirão Garcia. Porque se você olhar lá onde era para ter a ET 2, que não tem manchas periódicas lá escuras no Ribeirão. E do lado onde era para ser o tratamento de esgoto do Garcia, da ET 2. Então, deixa claro que alguma irregularidade tem lá. Não posso acusar, dizer que estão largando esgoto no Ribeirão Garcia, mas é o que aparenta. É o que aparenta. E eu levei para a autoridade competente para fiscalizar e até hoje não vi nenhuma movimentação, infelizmente. Então, a gente vê também, infelizmente, amortecimento das instituições, né? Muitas vezes Polícia Militar, Ministério Público, que tem que cumprir o seu papel. Cabe a nós fiscalizarmos, levantarmos, receber da população as denúncias e levar. Então, esse ponto é muito importante. Inclusive, aqui, se nós acompanharmos a população, pode ver isso, tanto ali no Garcia, no Ribeirão, e como aqui na saída do Ribeirão Garcia, no Rio Itajaí-Açu, também fiz vídeos o ano passado, em julho de 2024, ali verificando que sim, sai muita água negra, preta ali, escura, e que pode ser consequência, sim, de infelizmente, de uma poluição que a própria instituição está cometendo nos nossos ribeirões aqui, que isso é crime e tem que ser avaliado pelos órgãos competentes. Então, outro descumprimento, e esse descumprimento da ET, só voltando aqui, não perdendo o fio da meada, Jorge, sim. Essa ET aqui, eu pergunto, BRK, cadê a autorização do transbordo desse esgoto para a ET lá da Fortaleza, Jorge? Como que fica isso? Estão fazendo via caminhões isso? Tem autorização ambiental para fazer esse transbordo desse esgoto? Que é altamente contaminado, né? Então, essas perguntas a gente deixa aí para ouvir dessas autoridades, né? E é um retrocesso daí, né? Falando do contrato, o quinto aditivo é um retrocesso. Primeiro, vamos lá, dá um aumento fora do padrão, sabendo que quem nomeia a AGIR, a Justiça disse, mas a AGIR tinha o órgão competente acompanhando. Mas quem que é o órgão competente a AGIR? É nomeado pelo prefeito. Eu não estou discutindo aqui se ele é o prefeito que deve nomear ou não, mas é nomeado o prefeito. Então, vai tomar as decisões aliadas junto a quem lhe indicou, né? O seu padrinho. É aquela coisa que eu digo, quem indica cobra a conta, né? Então, o Paulo Costa, o secretário Paulo Costa, que eu tenho o meu respeito pelo trabalho que ele fez junto à Prefeitura Municipal de Blumenau, de muitos anos, da sua capacidade, que é reconhecida por mim, mas eu vejo que parece que foi para agir no governo do Mário para acertar a casa lá, né? Acertar essas questões desses aumentos aqui que não se justificam, que foi dado agora no governo atual. Não é no governo do Mário, mas no governo atual. Mas quem está lá é o mesmo indicado pelo ex-prefeito Mário Delbrando. Não podemos esquecer disso e passar pano nessa informação importante. Então, a AGIR, ela era comprometida, infelizmente, com o gestor municipal. Ela não está lá em vão. Então, esse aumento de 10% que a Justiça disse que, sendo que está amparado pela AGIR, está tudo certo. Deu para entender isso. Porém, se nós olharmos o relatório da própria SAMAI e também junto ao Tribunal de Contas do Estado, daquela consulta, veja bem, a Prefeitura Municipal fez uma consulta após tomar decisão.
Consulta você faz antes. Tu toma a informação antes a autorização do órgão fiscalizador, auditor. O que ela fez? Ela primeiro assinou o aditivo e depois ela fez a consulta para querer justificar e veio negativada. Então, todas essas informações consolidam, sim, uma CPI. Uma CPI, ela é muito justa, ela vem de encontro a resolver esses problemas. Agora, vamos falar de CPI. Eu passei por 2 CPIs durante o mandato lá. Primeira da Blue Mob. O que aconteceu? Os governistas, os vereadores governistas da base, foram lá, tomaram conta da CPI, né? Tomaram conta da CPI e transformaram ela em pizza. Ficou o vereador alemão, ex-vereador alemão, ficou o vereador do governo Lanzarin e o vereador Alexandre Matias, que eram da base do governo. O que eles fizeram? Era 2 votos contra 1. Ah, vamos ouvir o ex-prefeito? Não. Vamos ouvir o depoimento tal? Não. Era 2-1. E virou em pizza. Então, se a CPI... O senhor acha que isso pode se repetir agora? Claro. Se a CPI da SAMAI foi feita o quê? Foi chamado todos os vereadores, quem quer assinar aqui a CPI da SAMAI? É lógico que eu quero levantar problemas de um órgão que nós fiscalizamos e fizemos várias denúncias, várias cobranças. Mas foi feita por quem a abertura da CPI da SAMAI? Pelo líder do governo. Ela já inicia, infelizmente, eivada de que vai virar pizza, de que não vai dar em nada. Por quê? Porque ele vai ser o presidente dessa... E virou em nada. Então, só expôs os vereadores que assinaram. Porque o que acontece? O governo tomou conta da CPI e votava tudo contra e faz o relatório que quiser. E agora, eu alerto, faço essa comparação para alertar agora. É uma CPI aberta com as assinaturas, difícil de conseguir a 5ª assinatura, daí quando consegue vem todo mundo assinando, né? Quando a noiva casou, daí acha um monte de noivo, né? É até uma piada, né? Então, o que acontece? Agora o governo indica, depois que já tem a 5ª assinatura, que todos vão lá e assinem. Agora, então... eu queria a opinião do senhor como advogado, né? Sim. Que o senhor tem um conhecimento profundo nisso, né? O governo assina uma revisão, depois pede uma orientação ao tribunal, que diz que depois de consumado não tem mais o que orientar. O pedido de orientação nos leva a crer que o próprio governo, essa gestão agora, né? Lembrando sempre que essa negociação vem da gestão passada. Essa gestão simplesmente autorizou, né? Assinou, autorizou. Mas essa gestão agora mostra que, tem uma dúvida aí, pode ter alguma coisa que não está legal aí, né? Poderia judicialmente não ter assinado. Por que o Ministério Público, com tanta demanda, assim, que a gente vê que só se fala nisso ultimamente, e aparentemente existem muitas causas para, se pelo menos rever tudo isso, não age nesse... O que está faltando, Tuca? Judicialmente falando. Eu vejo, infelizmente, é uma opinião própria minha, né, pessoal, eu vejo um amortecimento dos órgãos competentes de fiscalização, instituídos. O Ministério Público, né, eu vejo... Vamos botar que a gente ainda tem um observatório social. Que também não se manifesta. Não é uma crítica ao observatório social, mas nesses últimos 4 anos que eu estive vereador, eu não vi uma atitude de fiscalização e orientação do Observatório Social. Ele está amortecido, né? Desapareceu, não se vê falar de cobrar pautas, como foi cobrado já antigamente pelo Observatório Social, que é um órgão importantíssimo, que cobrou, né, os pontos de ônibus, lembra? De superfaturamento. Nós tivemos várias denúncias durante o mandato ali, das lombofaixas, superfaturadas, de obras superfaturadas, aditivos sem justificativa, que foram pagos a destempo, né, após a obra ser inaugurada, inclusive. Eu não vi nenhuma manifestação do Observatório Social, lamentavelmente. Fizemos várias denúncias ao Ministério Público, também. Estamos aguardando. É muita demora, é muita falta de efetividade, infelizmente.
E isso, né, essa falta de ação desses órgãos de fiscalização levam a que as pessoas que fazem errado tenham a certeza da impunidade. Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos, a certeza da impunidade que acontece no governo federal, acontece nos governos estaduais, acontece aqui em Blumenau corriqueiramente, que é no SAMAI, nesse órgão que a gente vê muitos problemas. Então, eu vejo que eu tenho algumas denúncias lá que eu estou aguardando, inclusive o processamento lá. Então, Jorge, essa questão também da BRK, nós temos que lembrar de outro retrocesso. E daí eu vou voltar para agir para o cálculo atuarial desse contrato. Porque se veja bem o retrocesso que é você deixar de fazer uma coleta do esgoto. Uma rede coletora. Rede coletora e usar caminhão. É a mesma coisa de tirar a máquina retroescavadeira do buraco lá para arrumar e botar um monte de funcionário com a colher. E é isso que eles estão fazendo. E não podemos deixar a sociedade, os órgãos competentes, as instituições como o Observatório Social, a CIB, AMP, OAB, que se manifestou também. Entendi que foi um pouco tarde, mas mesmo assim se manifestou. Temos que parabenizar e reconhecer aqui a movimentação da OAB, movimentação das instituições, que é o G7, G8, G6? Sim. G6. Enfim, parabenizar, porque nós não podemos retroceder nessa questão de esgoto. Esgoto é saúde pública, Jorge. Primeira coisa, esgoto é saúde pública. Cada esgoto tratado é menos pessoa lá no Hospital Santo Antônio, que está lá com as UTIs lotadas em Blumenau essa semana. Sim. Então, é muita responsabilidade. Eu, infelizmente, assim, eu entendo que o governo atual municipal errou de fazer essa atualização financeira ali sem precedentes ali. De 5% aproximadamente era o valor que ia agir, que a SAMAI realmente e os órgãos lá repassaram. Ok, que era correção monetária, atualização. Agora, esses outros 10%, isso aí não se justifica. Isso não é matemática. Pelo contrário, na verdade, estão premiando a ineficiência. Premiando o retrocesso, Jorge. É você não fazer os 200 quilômetros que estava lá no contrato, que está no cálculo atuarial, é não fazer a ET 2, que custa milhões de reais, voltar para a era do caminhão lá, para colher, né, e a população pagar novamente. Não se justifica, isso é matemática. Então, esse é meu posicionamento. Eu entendo que, sim, os vereadores têm que se mobilizar, fazer essa CPI séria, porque nós vamos estar acompanhando e falando para a população a verdade dessa fiscalização que é de suma importância, e parabenizo todos os vereadores que assinaram, e vamos estar cobrando de cada um deles, cobrando a verdade, de que eles cumpram o seu mandato realmente, sem o tomar lá da cá de cargos, comissionados. Inclusive isso deveria ser proibido. Deveria ser proibido o vereador indicar cargo no município junto ao executivo, porque ele fica preso, perde a função de fiscalizador, que é a principal atividade do vereador. Tucá, vamos falar sobre o Democracia Cristã, né? Sua saída do Partido Novo, ingresso no Democracia Cristã aqui em Blumenau. Você, como presidente do partido, tem o desafio de preparar essa legenda aqui. Ano que vem nós temos eleição estadual. Qual é o objetivo do partido, né, nessa eleição estadual? E 2 anos depois tem a eleição municipal também. Isso, então, na verdade, o único partido que eu tive foi o Partido Novo. Fiquei lá antes dele iniciar oficialmente, então fiquei em torno de 12 a 14 anos trabalhando em prol dessa ferramenta, que eu entendo que o Partido Novo é um excelente partido, uma das melhores ferramentas, inclusive políticas, de fazer o que é certo, com princípios, com valores. E esses princípios e valores, eu saio do partido, né, como sempre digo, pela porta da frente, agradecendo, gratidão pelo aprendizado do político que eu me tornei, sempre dentro dos princípios, de valores, de fazer o que é certo, da economicidade, e assim que eu atuei nos meus 4 anos de mandato junto ao Legislativo Municipal. E veio esse partido, é uma nova ferramenta. Então, eu sempre tenho acreditado que o homem que quer fazer o bem, quer fazer o que é certo, ele pode buscar
outras ferramentas. O que ele não pode é não fazer nada. Então, nós temos pessoas de bem que têm que ocupar espaço, e eu continuo nesse espaço agora, nesse novo espaço, que é a Democracia Cristã. É um partido que existe há mais de 30 anos, criado lá pelo pastor Eimael, que foi deputado federal, né, e também foi candidato a presidente da República por umas 3 vezes, mais ou menos. Então, como existiam nos Estados Unidos lá, vários presidentes lá que se tornaram presidentes, que foram candidatos 8 vezes, né? E Abraham Lincoln, acho que foi. Então, várias tentativas e chegaram lá para fazer a diferença e dar o seu melhor. Então, democracia cristã não existia em Blumenau, né? Então, eu trago essa nova ferramenta política para fazer o que é certo, trazendo pessoas bem intencionadas, que sejam dentro da ideologia liberal na economia, conservadores nos costumes, dentro sempre protegendo a família, as pessoas, os animais, e também sempre olhando para a criação de empregos, para o desenvolvimento, para o empreendedorismo. Porque o melhor programa de programa social que existe no mundo é o emprego. Então, é essa defesa do indivíduo, defesa do emprego, defesa do empreendedorismo, quem quer investir. Então, é isso que esse partido defende e irá defender aqui na nossa cidade. Então, estou como presidente, convido a todos para participar, conhecer e participar dessa ferramenta, que é uma ferramenta a mais aí para fazer o que é certo na nossa cidade. Vai ter candidato ano que vem? Estamos formando a nominata para deputado federal, a qual eu coloquei meu nome à disposição, inclusive no nível estadual, com o presidente estadual. Então, e alguns presidentes de algumas cidades. Nós temos vários vereadores, né? Temos vereador em Balneário Camboriú, temos ex-vice-prefeitos, ex-prefeitos que fazem parte do Democracia Cristã. Então, nós temos várias pessoas enganjadas, bons nomes, para fazer uma nominata forte, para que eleja um deputado federal e representar Santa Catarina com eficiência. Tuca, a gente já está ultrapassando o nosso horário, mas eu queria abrir um espaço também para que você destacasse aqui ações do Rotary em Blumenau, né? Ações muito importantes que o Rotary desenvolve aqui na cidade, você como presidente do Rotary Club. Então, gostaria de destacar aqui umas 5 atividades principais, pautas principais que nós desenvolvemos nesse quase um ano de mandato, junto ao Rotary Club Blumenau, que é uma entidade, não só é uma entidade de trocas de informações entre profissionais, profissões, né, e fazer o bem para a nossa sociedade, servir. Esse é o lema do Rotary, é servir. E a magia do Rotary, que é o nome do título desse ano internacional, que é a magia de se fazer o bem, de servir, que era estampado escolhido pela nossa presidenta internacional. Quando ela chegou lá na África, ela viu uma criança abrindo a torneira, que não tinha água naquela comunidade, e saiu a água. Até me arrepia de contar isso aqui ao vivo, Jorge. E ela virou uma magia. Ela falou assim, é magia, é magia, é magia, é milagre. E daí ela colocou o nome do título, A Magia do Rotary. Então, é a magia de levar água, de levar a cidadania para as pessoas, de fazer o bem. O Rotary é uma instituição que faz o bem centenária no Brasil. Inclusive, então, vou pautar rapidamente aqui, nós participamos de um projeto do Rotary Club Norte, que é a doação do aparelho de ultrassom para a rede feminina do combate ao câncer, para que ajude a tratar a saúde regional das que nossas é um avanço mulheres. Significativo para o trabalho que a rede faz aqui na cidade. Sim, atende e outra coisa, tira a fila nos hospitais. Exato. Né? Então é um trabalho do bem. Fizemos a doação, o nosso Rotary, fizemos um programa na minha gestão que foi a doação, fizemos a doação de prótese de mãos para uma criança aqui em Blumenau. Foram doadas mais de 300 próteses no primeiro programa, né, no Brasil. E Blumenau fez parte da nossa gestão, entregamos aqui para uma criança, levando a dignidade. Ela poder
voltar a segurar um copo, escovar os seus dentes, pentear seu cabelo e voltar a andar de bicicleta. Foi uma emoção sem igual. Então, fizemos mais uma pauta importante que esse projeto chama-se Mãos Solidárias. Inclusive, a população que conhecer crianças, pessoas, idosos, de qualquer idade, que não tenha as mãos, pode entrar em contato com a Rádio Itaberá aqui, ou depois eu deixo o meu contato, que nós estaremos procurando essa pessoa para tentar encaixar no projeto e ceder, sem nenhum custo, uma prótese de mão. Então, teve um projeto também bem importante que nós atuamos, que é antigo do Rotary Clube Blumenau, que é a demanda lá do aeroporto, que é o balizamento noturno do aeroporto, muramento, todas aquelas obras lá. Por que isso? Porque nós defendemos a questão dos transplantes, não só na cidade de Blumenau, Santa Catarina, como o Brasil, e já internacionalizou, porque é referência já nacional o Hospital Santa Isabel, o sistema de transplantes que tem lá. Então, hoje nós temos lá vários médicos no Rotary Clube Blumenau, entre eles o Dr. Marcelo Nogara, que é um diferencial nos transplantes, e trabalhamos em conjunto, continuamos cobrando, o Rotary Clube, a instituição do Rotary Clube continua cobrando junto com a Copraer para que essa obra, que só não sai das capas dos jornais, mas não sai lá efetivamente. Nós estamos cobrando e agora parece que o secretário de Estado está dando andamento no balizamento, porque o material está lá, Jorge. Está lá há quase 2 anos, está lá dentro de um container e não instalam as lâmpadas. Então isso salva vidas, isso é questão de saúde para a nossa cidade. Tuca, obrigado pela tua participação aqui nesta manhã. Eu que agradeço, Jorge, um abraço a todos, o Rádio Ouvintes aí da Itaberá, fica meu abraço, estou sempre à disposição aí. Obrigado, Jorge. Emanuel Tuca dos Santos, advogado, presidente do Rotary Clube de Blumenau e agora presidente do Partido Democracia Cristã de Blumenau, conversou aqui com a gente.